Evoluir dói mais do que estagnar. Você já reparou que ninguém fala sobre isso? Quando decidimos crescer, melhorar, nos tornar versões superiores de nós mesmos, existe um preço escondido. Um preço que não vem na etiqueta, que ninguém menciona nos discursos motivacionais, que não aparece nos posts inspiradores do Instagram. Hoje, no Aureon Essência, vamos conversar sobre o preço psicológico de evoluir. O lado sombrio do crescimento que todos romantizam, mas poucos estão dispostos a pagar de fato. E antes que você pense que esse vídeo é um discurso contra a evolução, fique tranquilo, não é. Pelo contrário, é um convite para que você entre nesse processo com os olhos abertos, sabendo exatamente o que vem pela frente. Porque quando a gente sabe o preço das coisas, a gente paga com mais consciência e sofre menos. Se você é daquelas pessoas que está numa jornada de autoconhecimento, que busca entender a essência das coisas e que não tem medo de encarar verdades desconfortáveis, eu te convido a se inscrever no canal Aureon Essência. Ativa o sininho também, porque vídeos como esse vão te ajudar a enxergar o que está por trás da superfície. Agora, vamos fundo. A primeira coisa que você precisa entender sobre o preço psicológico de evoluir é que ele começa com um dos sentimentos mais subestimados da experiência humana: a solidão. Sabe o que acontece quando você começa a evoluir? As pessoas ao seu redor, muitas vezes, não evoluem no mesmo ritmo, e não é culpa delas. Cada um tem seu tempo, sua jornada, suas batalhas internas, mas o fato é que você começa a perceber um distanciamento natural. Vou te dar um exemplo concreto. Imagine que você passou os últimos meses estudando, lendo, refletindo, fazendo terapia, buscando se tornar uma pessoa melhor. Você está num bar ou numa reunião de família e alguém começa a reclamar da mesma coisa de sempre, do trânsito, do chefe, da política, da vida. Antes, você provavelmente entraria na reclamação junto, reforçaria o ciclo, concordaria com a cabeça. Mas agora, algo mudou. Você olha para aquela cena e percebe que a reclamação não leva a lugar nenhum. Você tenta puxar um assunto diferente, algo mais profundo, talvez uma reflexão sobre propósito ou sobre escolhas. E o que acontece? Silêncio. Ou pior, um comentário do tipo: "Nossa, como você ficou filosófico, hein?", dito num tom que mistura deboche e desconforto. De repente, as conversas que você tinha com seus amigos já não te preenchem da mesma forma. Os assuntos que antes pareciam tão interessantes agora soam repetitivos, vazios, quase infantis. Os lugares que você frequentava parecem pequenos demais para a sua nova forma de enxergar o mundo. E aqui vai um ponto importante. Não é porque você se tornou superior ou arrogante, é porque sua frequência mudou. É como se você tivesse trocado de canal e agora estivesse assistindo a uma programação completamente diferente, enquanto todo mundo continua no mesmo programa de sempre. E aí vem o questionamento interno: será que sou eu o problema? Será que estou me achando demais? Será que perdi a capacidade de me conectar com as pessoas? Talvez você até tente se forçar a caber de novo naquelas conversas, a rir das mesmas piadas, a se importar com os mesmos dramas, mas não adianta. É como tentar colocar um pé num sapato 2 números menores. Aos poucos você vai se afastando ou sendo afastado. Friedrich Nietzsche, um filósofo que entendia muito sobre solidão e grandeza, escreveu algo que até hoje ecoa na mente de quem busca evoluir. Ele disse: "A solidão é a morada dos fortes." E por que ele disse isso? Porque o forte, aquele que realmente está disposto a crescer, precisa de silêncio, precisa de distanciamento, precisa de espaço para ouvir a própria voz em meio ao barulho do mundo. Mas isso não significa que a solidão não doa. Ela dói, e dói muito. Dói você perceber que as pessoas que você ama talvez nunca entendam completamente quem você está se tornando. Dói você olhar para o lado e sentir que está caminhando sozinho. Dói você querer compartilhar suas descobertas, suas angústias, suas reflexões mais profundas e perceber que não há ouvidos preparados para escutar. E aí você se pergunta: vale a pena? E a resposta é: depende do quanto você está disposto a pagar esse preço. Porque a solidão do crescimento não é para sempre, mas ela é inevitável, é um estágio, é um deserto que precisa ser atravessado. E quem não atravessa esse deserto, quem não suporta ficar sozinho consigo mesmo, acaba voltando para a multidão e abrindo mão da própria evolução. É mais ou menos como disse o escritor americano Henry David Thoreau: a maioria dos homens leva uma vida de silencioso desespero. E esse desespero silencioso muitas vezes vem de não ter coragem de enfrentar a solidão necessária para se tornar quem realmente se é. Mas a solidão é apenas o primeiro preço. O segundo preço é talvez ainda mais assustador: a morte das versões antigas de você.
Existe um luto silencioso que acontece quando evoluímos. A pessoa que você era ontem precisa morrer para que a pessoa de hoje possa viver. E isso assusta profundamente porque mexe com a nossa identidade. Quem sou eu se não for mais a pessoa que sempre fui? Quem sou eu se abandonar os velhos hábitos, as velhas crenças, as velhas desculpas? Pensa comigo, você provavelmente tem alguma história na sua vida que você usa para se definir. Pode ser algo como: eu sou ansioso, eu sou explosivo, eu sou muito sensível, eu sou desorganizado, eu sou assim e pronto. Essas histórias viram muletas, viram identidade, e quando você começa a evoluir, alguém vem e tira essa muleta. Você não pode mais dizer sou ansioso como se isso fosse um destino. Você é forçado a encarar que talvez você seja alguém que aprendeu a ser ansioso e que pode aprender a não ser mais. Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia profunda, disse uma frase que ilumina esse processo. Eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que escolho me tornar. Parece simples, mas é devastadoramente profundo, porque escolher se tornar algo novo significa abandonar velhas identidades, significa abrir mão do conforto de dizer eu sou assim e pronto. Significa encarar o fato de que você não é mais a mesma pessoa que cometeu aqueles erros no passado, mas também não é ainda a pessoa que deseja se tornar no futuro. Você fica num limbo, num entre lugares, onde o chão parece instável e o ar parece rarefeito. Vou te dar um exemplo prático. Imagine alguém que sempre foi visto como o amigo engraçado, aquele que faz piada de tudo, que alivia os momentos tensos com humor. Um dia, essa pessoa começa um processo de evolução e decide que quer ser levado mais a sério, que quer ter conversas mais profundas, que quer ser vista além da máscara do palhaço. O que acontece? As pessoas estranham, dizem coisas como: nossa, você mudou, cadê seu bom humor? Ou pior, tá se achando, é? A pessoa quer matar a versão antiga, mas o mundo ao seu redor não deixa. O mundo quer que você continue sendo quem sempre foi, porque é mais cômodo para todo mundo. Esse processo de morte simbólica é tão real quanto qualquer outra experiência humana. Você sente nostalgia de quem você era, mesmo sabendo que aquela versão de você precisava morrer. Você sente saudade da ignorância, da inocência, da leveza de não saber o quanto as coisas são complexas. Como disse o poeta português Fernando Pessoa, ter consciência é estar desassossegado. E é exatamente isso que acontece. A consciência que vem com a evolução traz desassossego, traz insônia, traz noites em claro pensando sobre o sentido da vida, sobre suas escolhas, sobre o futuro. E aqui mora uma armadilha perigosa. Muitas pessoas, ao sentirem esse desassossego, interpretam como sinal de que estão no caminho errado. Acham que evoluir deveria ser leve, fluido, natural, mas não é. Evoluir é desconfortável por definição. Se está confortável, provavelmente não é evolução, é apenas manutenção. A borboleta não reclama do casulo, ela simplesmente aceita que precisa se desfazer para poder voar. Nós, humanos, temos a mania de querer voar sem passar pelo casulo. Queremos os resultados sem o processo. Queremos a sabedoria sem a solidão. Queremos a maturidade sem as crises existenciais. Mas não funciona assim. O terceiro preço psicológico de evoluir é a perda do controle. Quando você decide evoluir, quando você realmente se compromete com o próprio crescimento, descobre algo assustador. Você não controla tudo. Na verdade, descobre que controla muito pouco. Deixa eu te dar um exemplo que talvez você já tenha vivido. Você planeja, você se organiza, você faz terapia, meditação, exercícios, come bem, dorme bem, você está fazendo tudo certo. Aí a vida vem e te derruba com algo que você não esperava. Uma demissão, um término, uma doença na família, uma notícia que bagunça todos os seus planos. E aí você olha para o céu e pergunta: mas eu não estava evoluindo? Por que isso está acontecendo comigo? O existencialismo, principalmente na figura de Jean-Paul Sartre, nos lembra de algo fundamental. Estamos condenados a ser livres. Essa frase é pesada, porque liberdade, ao contrário do que parece, não é apenas algo maravilhoso. Liberdade também assusta. Liberdade significa que as desculpas acabaram. Liberdade significa que você é responsável pelas suas escolhas. Liberdade significa que, no fundo, você não pode terceirizar sua existência. Evoluir significa assumir que seus fracassos agora são só seus. Claro, existem fatores externos, existem injustiças, existem circunstâncias, mas a forma como você responde a tudo isso é sua. E isso gera ansiedade, gera aquele aperto no peito de quem sabe que está no meio da ponte, olhando para frente e para trás e percebendo que não pode mais voltar. A estagnação tem uma vantagem cruel. Ela é previsível. Você sabe o que vai acontecer. Você conhece as regras do jogo.
A evolução, por outro lance, é um salto no escuro, é apostar que do outro lado tem chão, mas sem ter certeza absoluta. Søren Kierkegaard, considerado o pai do existencialismo, falava sobre o medo e o tremor necessários para dar saltos de fé. E isso não estou falando necessariamente de fé religiosa, mas de fé na vida, fé em si mesmo, fé de que vale a pena continuar mesmo sem garantias. Esse é um preço alto. A maioria das pessoas prefere a miséria conhecida do que a felicidade desconhecida. Prefere o inferno familiar do que o céu estrangeiro. Porque o inferno familiar, pelo menos, você já conhece os demônios. Tem uma frase atribuída ao escritor americano Mark Twain que diz: daqui a 20 anos você estará mais arrependido pelas coisas que não fez do que pelas que fez. E é verdade, mas o medo do preço, o medo de perder o controle, o medo do salto paralisa muita gente. O quarto preço psicológico, e talvez um dos mais cruéis,